Nesse vídeo vamos falar sobre o possível novo treinador do Galo e vamos falar também sobre Luiz Araújo. Olha, tem muita informação no vídeo, tá imperdível, então assista até o final. Já deixa aquele like, ajuda demais a gente, curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like, inscreva-se no canal, confere aí se você tá inscrito, tá bom? Sempre que eu postar um vídeo você vai ser notificado aí no seu celular e se puder hypar o vídeo então, aí vai ser maravilhoso. Obrigado. Bora falar então sobre Luiz Araújo, tá na tela, informação. O Thiago Fernandes trouxe mais cedo que o Atlético já teria um acordo através do staff do Sampaoli, tá? O Atlético pagaria 7 milhões de euros, mais 3 de bônus. Ok, já estava tudo certo. O staff do Sampaoli, quem teria negociado e acertado, mas com a saída do Sampaoli a negociação esfriou. Essa foi basicamente a informação do Thiago Fernandes. Eu já recebi uma informação diferente, até porque eu trouxe algumas poucas semanas atrás aqui, o pessoal se lembra, um vídeo informando que o Atlético poderia trazer atacante, né, com as saídas aí de Rony, Cadu, Biel, talvez até o Júnior Santos, que o Atlético poderia ir ao mercado para trazer um atacante. E por que eu disse isso na época? Eu já sabia do nome do Luiz Araújo, lá no dia 26 de janeiro eu já sabia que o Atlético tinha interesse no Luiz Araújo, mas me pediram, né, para mim e para o Eduardo, pra gente, aqui para a Web Rádio Galo, pra gente não vazar o nome, porque é um nome muito importante e se vaza fica mais difícil. Somos atleticanos, né? E obviamente não vazamos o nome, a gente manteve em sigilo. Porém, hoje pela manhã, o Thiago Fernandes soltou o nome aí do Luiz Araújo. Agora, a informação que eu tenho é diferente, tá? A informação que eu tenho com relação a Luiz Araújo é que o Atlético teve interesse, mas hora nenhuma o Atlético esteve próximo de contratar o atacante. Lá no Flamengo também, a informação é de que dificilmente o Flamengo vai liberar o Luiz Araújo, até porque se liberar o Luiz Araújo precisaria chegar um outro atacante, eles não têm interesse nesse momento, a não ser que seja um valor bem considerável. 7 milhões de euros, não sei se seria o suficiente para tirar, até porque é um investimento menor, é um valor menor do que eles pagaram no Luiz Araújo. Então não sei se seria suficiente para tirar o atacante do Flamengo. Mas a informação que eu tenho, né, e eu vi o Tanaka também trazendo essa informação, é de que em momento algum esteve próximo e o Flamengo nesse momento não tem interesse em negociar o atacante, o que é uma pena, né? O Luiz Araújo é um ótimo jogador, tem 29 anos, avaliado em 7 milhões de euros no Transfer Market, tá? Tem contrato até dezembro de 2027 com o Flamengo, então tem um contrato longo. Ele tem sido reserva, ele está até lesionado, mas ele tem sido reserva na maioria dos jogos do Flamengo na temporada, já não é um titular, mas é um jogador importante ali para o elenco do Flamengo, né? Se a gente pegar o desempenho dele no Flamengo, são 148 jogos, 23 gols, 20 assistências. Ele é um ponta direito, canhoto, né? É um jogador que eu gosto muito. Quando eu soube que o Atlético negociava com o Luiz Araújo, eu fiquei bem animado, porque é de fato um atacante de muita qualidade. Acho que iria agregar demais ao elenco atleticano. Mas, neste momento, a probabilidade maior é do Luiz Araújo não vir para o Galo. O Atlético tenta, o Atlético tem o sonho, mas bem difícil aí a negociação com relação a Luiz Araújo, tá bom? Quero saber se você acha que o Atlético deveria investir no Luiz Araújo ou ao invés de investir no Luiz Araújo, investe no zagueiro que a gente precisa tanto, no primeiro volante, chegou uma promessa, uma aposta, mas a gente precisa de um cara pronto. O que você pensa sobre isso? Vamos lá, vamos falar sobre treinador, temos vários nomes aqui, tem informação interessante sobre treinador. Vou trazer uma informação bem interessante, primeiro aqui do meu amigo Marcos Geves, ó. A diretoria do Galo está indo pessoalmente em voo internacional negociar com um possível novo treinador. Então, confirmando o que dissemos ontem, o próximo técnico vem de fora. Então, o Geves hoje, aí, meio-dia 43, ele teve a informação que o Atlético estaria, né, a diretoria de futebol estaria viajando, voo internacional, para buscar o novo treinador do Galo. Então, vai para tentar buscar, né, contratar o novo treinador, e seria, então, um treinador de fora. Foi falado até no André Jardine, ou seja, não necessariamente seria um estrangeiro, né? O André Jardine, que está no México, está muito bem no México, mas parece que já teve a negativa, muito caro, muito difícil tirar ele do México, nem ele tem interesse nesse momento, mas provavelmente será sim um treinador estrangeiro. Acredito muito em um português. Acho que o Atlético vai tentar novamente trazer um treinador português, já vou falar sobre isso, porque já teve treinador aí recusando o Atlético. Vamos lá, então vamos começar a falar aqui sobre alguns nomes, tá? Esse treinador, Pedro Martins, português, 55 anos. O pessoal do canal Acredito já trouxe o nome dele, foi confirmado, o Atlético sondou, tem interesse,
Tem uma lista de treinadores, né? O Pedro Martins é um treinador que interessa ao Atlético, ele é muito bem avaliado dentro da cúpula atleticana. Então vamos ver se o Atlético vai buscar ou não. Aí o Pedro Martins está no Algarafa, tem contrato, então não é tão simples assim, tem multa, né? Não é um treinador desempregado nesse momento, seria mais fácil. Como ele está empregado, ainda mais do Catar, não é nada simples, mas é possível, né? Pelo menos até então, porque a gente não tem informação se ele é o plano A do Atlético, né, as condições, mas é um treinador que interessa muito ao Galo. Aí vamos falar aqui, ó, do Carlos Carvalhal, outro português. Esse aqui tá desempregado aí, pô, então seria mais fácil trazer o treinador. Porém, o GE já trouxe a informação. O Atlético sondou a situação do Carlos Carvalhal novamente e levou outro não. O Atlético já levou o não do Carvalhal algumas vezes. E ele parece que tá com alguns problemas aí particulares, familiares, e até o meio do ano ele não quer treinar. E também me mostra que ele tá querendo continuar lá na Europa, não tá querendo muito vir para o futebol brasileiro, né? Mas enfim, então o Carvalhal, nem vou falar muito sobre ele aqui, porque também é um treinador que já recusou e não quer vir para o Atlético, não quer voltar a treinar nesse momento, tá bom? Agora vamos falar de outro treinador, que eu já trouxe ontem aqui, o Tanaka trouxe, que é o Fernando Seabra, treinador do Curitiba, 48 anos, um bom treinador, muito promissor. A informação que o Tanaka trouxe é que ele é um dos últimos da lista, dificilmente ele vai ser contratado, tá? Então nesse momento, Fernando Seabra, que está na lista do Atlético, mas dificilmente será contratado, não deverá ser o novo treinador do Galo, até pela questão de falta de experiência ainda. Eu não acho que o Atlético vai buscar um treinador jovem, pode até trazer, já vou falar de um aqui, pode até trazer, mas não sei se o Atlético vai buscar aí um treinador inexperiente ou com pouca experiência aí no futebol como treinador profissional. Então vamos aguardar, mas de qualquer forma, nesse momento, o Seabra estaria aí descartado. Bom, falamos agora sobre o Seabra e vamos para Arthur Jorge. Esse aqui é um sonho distante, o pessoal da ESPN trouxe a informação, é um sonho distante, ele tem 54 anos, infelizmente ele é um ótimo treinador, né? Não podia não ser tão bom assim, né? Mas ele é muito bom treinador, a gente sabe por quê. E ele está no Al Rayyan e a informação da ESPN que o Atlético sondou, né? O Atlético tem interesse, o Atlético inclusive, segundo a ESPN, pensa até em investir, se precisar, pagar uma multa de algum treinador para trazer um bom treinador aí nesse momento, investir, gastar, tiver que gastar um dinheiro aí para trazer um treinador, questão salarial, o Atlético fará isso, mas o Arthur Jorge, o problema é, multa, 6 milhões de dólares, e ele recebe um salário astronômico, então, nesse momento, a chance é muito remota do Arthur Jorge vir para o futebol brasileiro, vir para o Galo. E por fim, eu vou falar sobre Vasco Botelho. Cara, se você for no Transfer Market dele, é engraçado, não tem ainda nem a foto, né? Não colocaram a foto dele, mas está aqui o treinador, aqui, ó. A ESPN apurou que o Galo ainda não tem alvo preferencial na mira, mas já consultou alguns nomes estrangeiros, entre eles o português Vasco Botelho. A primeira avaliação foi positiva. Botelho, de apenas 36 anos, é um dos mais promissores em Portugal na atualidade e faz um trabalho de destaque no modesto Moreirense, hoje na 8ª colocação na Liga Nacional. Neste momento, o Vasco Botelho tem uma multa rescisória no Moreirense, o que obrigaria, então, uma negociação entre clubes. Então, ele tem contrato lá até junho de 2027. Esse é o treinador, né? Tá aí tirando algo do dente aqui. Eu costumo fazer isso às vezes. Aí, ó, tá aqui. Outro ponto que pode pesar contra o eventual acordo é o fato do Moreirense ter uma ligação de parceria, né, com o Bournemouth, lá da Inglaterra. O clube inglês acompanha com bastante atenção o trabalho do jovem português. Ou seja, ele já tem uma entrada, vamos dizer assim, lá no Bournemouth da Inglaterra, né? Que, querendo ou não, tá lá, se não me engano, na primeira divisão mesmo, né? E aí é uma entrada interessante para o futebol inglês, né? Para a Premier League. Então talvez ele não se interesse até por isso. Ele tá aqui, ó, 36 anos. Vamos ver os clubes que ele já passou aqui, ó. Ele é muito novo, então ele lá no Leiria, esse aqui acho que, se não me engano, acho que é a 3ª divisão lá. Ele subiu a equipe. Aí ele subiu, na última temporada, o Alverca, da 2ª divisão para a 1ª divisão, lá de Portugal. O Alverca tá lá na 1ª divisão. E aí ele assumiu, aqui ó, no início da temporada, tá vendo? Ó, 2025 aqui, ele assumiu o Moreirense. Você vê que ele não tem uma pontuação tão boa assim, mas também é o Moreirense, né? 1,36 por jogo. Mas assim, ele tá em 8º lugar no Campeonato Português, em 22 jogos. E é um treinador tido como um treinador muito promissor lá em Portugal. Eu não acredito, estava vendo alguns vídeos dele, procurando saber e tudo. Me parece realmente ser um treinador muito promissor, mas eu não acredito que o Atlético vá tentar esse treinador, até por isso, né? Muito novo, ainda não pegou nenhum clube grande, né? Clubes menores, subindo de divisão.
fazendo bons trabalhos, mas não acredito que o Galo vá fazer uma aposta dessa nesse momento. Acho que o Atlético vai tentar um nome mais consolidado aí para o futebol. E aí, de todos esses nomes, qual você gostou mais? Qual faltou? Muita gente vai falar do Renato Gaúcho aí, já foi dito pelo Tanaka que nesse momento o Atlético não procurou. Vamos ver se vai procurar ou não mais pra frente, se tomar algumas negativas, mas não é um alvo principal. E aí, o que você pensa sobre essa questão? Tem que ser um português ou tem que ser um brasileiro, um cara que já tá aqui, né? Enfim, o que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Inscreva-se no canal, clique em hypar se aparecer pra você aí, né? Desejar um feliz carnaval, aproveite bastante com bastante responsabilidade, né?